Bom dia, pessoal. Vamos dar início à aula de hoje da disciplina de Epidemiologia em Saúde e eu estarei com vocês pelos próximos 30 a 40 minutos, de 20 a 40 minutos. Pois, bora começar a aula. O tema de aula de hoje é Epidemiologia, Doenças Crônicas e Atividade Física. Antes da gente iniciar a respeito sobre as doenças crônicas não transmissíveis, é importante que a gente relembre que o processo saúde e doença ele depende de muitos fatores, como vocês já estão até cansados de ouvir. E aí a gente sabe, né, que o processo saúde e doença ele também pode ser o produto resultante dos diferentes modos de vida das pessoas em sociedade. Além disso, a gente sabe que as doenças elas são aplicadas a partir dentro da lógica, né, da contextualização das doenças, elas podem ser explicadas a partir da organização da sociedade, isso tanto nos aspectos sociais, políticos, culturais, econômico, dentre outros fatores que vão concorrer para o aparecimento das doenças, como a gente pode ver aí nessa figura que representa o processo de saúde e doença. Né? Nós temos os fatores políticos, econômicos, culturais, educacionais, fatores sociais, que estão dentro do âmbito dos fatores sociais que estão relacionados ao processo de saúde e doença. Bem, aí por conta dessa interferência do fator social dentro do processo de saúde e doença, a gente tem o modelo da determinação social também, que é justamente esses fatores, o peso desses fatores sociais que vão interferir no processo de saúde e doença. E aí, a determinação social, de acordo com a determinação social, a gente sabe que as condições de saúde e doença dos sujeitos e grupos sociais, elas não se definem somente pelas condições biológicas, nem tampouco somente pelo meio ambiente em que as pessoas vivem ou através do contato com agentes, agentes que eu estou me referindo aqui a respeito de agentes biológicos, microbiológicos, entendeu? Então a gente sabe que numa determinação social nós temos também no processo saúde e doença, a gente também tem os fatores sociais associados aos fatores biológicos, ao meio ambiente, aos agentes, e aí a gente consegue refletir, fazer essa reflexão a respeito da determinação social no processo saúde e doença, que está representado principalmente pela posição em que a pessoa ocupa na sociedade. O processo de saúde e doença também está relacionado ao trabalho, às subjetividades das pessoas, os modos de vida das pessoas, a forma de exercer seus direitos de cidadania, tudo isso está relacionado na reprodução, na determinação social do processo saúde e doença. Aí vocês podem dizer, professora, mas o que é subjetividade? Bem, subjetividade é o modo próprio e específico de alguém atuar no mundo, isso em relação com os demais. É algo subjetivo, a gente lembra logo de algo subjetivo, é próprio de cada um. E aí a gente sabe que
A subjetividade ela é dinâmica porque ela muda de acordo com as experiências de cada um, e é afetada pelos valores e cultura que a pessoa vai internalizar, desculpa, ao longo da vida e do tempo. E ela é produzida justamente no meio social. Então, a gente sabe que a subjetividade vai levar em consideração a história e as experiências de vida, as relações com os grupos ou indivíduos que disparam mudanças no jeito de ser e agir de cada um, e inclusive essas mudanças que estão relacionadas ao indivíduo, a gente pode também chamar de processos de subjetivação, e que é justamente esse fator de mudança, né? Que as pessoas vão mudando, tudo vai mudando e produzindo novas subjetividades. Portanto, a gente sabe que agora a gente sabe, né, que o processo saúde e doença, ele é um fenômeno tanto biológico quanto social, porque diversos fatores, não somente do meio ambiente, nem somente do biológico, vai estar relacionado com o processo saúde e doença. Os aspectos sociais também estão relacionados, e aí por isso a gente fala sobre a determinação social do processo saúde e doença. Então, se eu perguntar para vocês, o que é determinação social? E aí vocês podem responder, né? Que é o resultado do conjunto da experiência social, individualizada em cada sentir, vivenciado num corpo que é também biológico. É uma resposta prudente também, em relação a se caso eu pergunte o que é determinação social, mas eu acho que eu não vou perguntar. Então a gente sabe que, sob o ponto de vista da determinação social, a saúde e doença, elas também podem ser associadas às condições de vida e de trabalho das pessoas. E justamente porque ela considera os fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, isso como determinantes no processo saúde e doença. Pronto, a gente recapitulou o processo saúde e doença e adentrou no fator sobre determinação social e subjetividades. Mas vamos fazer uma viagem aqui no tempo. Por que a gente adoece? Bem, no passado a gente sabia que a causa principal das doenças estavam relacionadas a micro-organismos. E aí, com o advento tecnológico, com campanhas voltadas para promoção e prevenção de doenças, principalmente infecciosas, com o advento das vacinas, muitas doenças que causavam uma enorme mortalidade, elas começaram a ser erradicadas ou começaram mesmo a diminuir a casuística dessas doenças infecciosas. Mas hoje, isso significa que as pessoas não adoecem mais? Não, as pessoas continuam adoecendo, sejam infecciosas, mas com uma proporção menor do que anteriormente. Hoje, as doenças mais frequentes, elas estão relacionadas às doenças crônico-degenerativas, que é obesidade, hipertensão, diabetes, problemas reumatoides. E essas doenças crônicas não transmissíveis, ou crônicas degenerativas, elas estão associadas principalmente à mudança de hábitos, ao sedentarismo, à má alimentação, ao estresse, enfim,
Então a gente sabe hoje que o avanço tecnológico ele foi maravilhoso em diversos aspectos. Por outro lado, ele proporcionou também o sedentarismo. E aí, por conta do sedentarismo, por conta de falta de práticas corporais que anteriormente aos avanços tecnológicos que nós temos hoje, as pessoas praticavam mais atividades. Eu não estou falando de exercícios físicos, eu estou falando de atividades físicas. Então as pessoas se movimentavam mais. Com o advento tecnológico, a gente observa que houve uma diminuição das atividades físicas e um aumento significativo do sedentarismo. E aí a gente entra em doenças crônicas não transmissíveis, que na verdade eu já tenho citado para vocês em diversas outras aulas a respeito das doenças crônicas não transmissíveis. E aí, o que são essas doenças crônicas não transmissíveis? Como o próprio nome diz, elas não são transmissíveis por micro-organismos infecciosos, certo? Elas são doenças crônicas que estão relacionadas principalmente à má alimentação e a falta ou a redução de atividades físicas ou mesmo exercícios físicos adequados, também está relacionado ao sedentarismo, também está relacionado a outros tipos de doença, porque uma doença vai puxando a outra e mais à frente a gente vai explicitar isso melhor. E aí, se eu perguntar para vocês, quais são as doenças crônicas não transmissíveis? A gente pode citar doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, doenças respiratórias crônicas, doenças musculoesqueléticas e também as neuropsiquiátricas, como por exemplo depressão, psicose. O uso prejudicial de álcool, ele tem o alcoolismo e o tabagismo, são fatores que propiciam o aumento dessas doenças neuropsiquiátricas. Por isso, os principais fatores de riscos que nós temos é o fumo, o uso prejudicial de álcool, o sedentarismo, a obesidade, hipertensão, uma alimentação pouco saudável. Desculpa, pessoal. E aí, dentro das doenças crônicas não transmissíveis, nós temos os 4 principais fatores de risco relacionados às 4 principais doenças crônicas não transmissíveis. Como, por exemplo, nós temos as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias crônicas, as neoplasias, que são câncer, diabetes, esses são os principais DCNT, que são doenças crônicas não transmissíveis, certo? Quais são os 4 fatores de risco que estão associados a essas doenças crônicas? Tabagismo, atividade física insuficiente, uso nocivo do álcool, alimentação inadequada. E aí, para fazer um controle dessas doenças crônicas não transmissíveis, principalmente voltado para prevenção, para o cuidado, para que não haja esses fatores de risco, nós temos três principais eixos voltados para promoção, prevenção e recuperação da saúde.
No eixo 1, nós temos vigilância, informação, avaliação e monitoramento para que haja um controle desses fatores de riscos e também um diagnóstico adequado, uma avaliação adequada dessas doenças crônicas não transmissíveis. No eixo 2, nós temos a promoção da saúde e no eixo 3, nós temos o cuidado integral, principalmente vislumbrando a prevenção, a promoção, a prevenção e a recuperação da saúde. Essas doenças crônicas não transmissíveis, elas estão rapidamente se tornando prioridade em saúde pública no Brasil. E por isso, por conta disso, né, políticas para que haja prevenção e controle dessas doenças, elas têm sido frequentemente implementadas. Embora nem sempre haja uma avaliação formal, o SUS ele tem feito grandes avanços e entre eles nós temos a implantação de intervenções altamente custo-efetivas, como, por exemplo, o controle do tabaco, uma ampla distribuição de medicamentos, principalmente aqueles que têm alto risco de desenvolver doenças cardiovasculares, inserção de atividades físicas a partir de programas do SUS, inclusive o profissional de educação física, ele está inserido dentro do NASF. E aí nós temos, né, voltado, direcionando esse controle, esse monitoramento, essa vigilância, a avaliação dessas doenças crônicas não transmissíveis, nós temos uma relação entre saúde e qualidade de vida. E aí é priorizado esse incentivo de práticas corporais, né, de atividades físicas adequadas e regulares, principalmente vislumbrando os domínios funcionais, que a gente sabe que as práticas elas estão intimamente relacionadas à qualidade de vida, principalmente quando a gente analisa esses domínios funcionais, que a função física, a função cognitiva, o envolvimento com as atividades da vida, a avaliação de saúde subjetiva. Também tem relação com os domínios do bem-estar, que é o bem-estar corporal, o bem-estar emocional, o autoconceito, a percepção global de bem-estar, enfim. O intuito é fazer com que essa promoção, esses eixos de promoção, cuidado integral e vigilância, eles vislumbram que haja essa promoção, essa prevenção de saúde voltado para o controle desses fatores de risco, para que não haja o aparecimento dessas doenças crônicas não transmissíveis, mas se porventura essas DCNTs já estiverem instaladas, então se vislumbra a recuperação dessas pessoas, certo? E aí eu vou colocar aqui para vocês alguns conceitos muito importantes, porque nas literaturas aí afora, quando a gente vai estudar a relação de atividades físicas, epidemiologia e promoção de saúde, a gente vê alguns termos, como por exemplo qualidade de vida, modo de vida, condições de vida, estilo de vida, e são termos que acabam se confundindo e algumas pessoas acham até que é a mesma coisa. Então eu conceituei aqui para vocês, para que vocês saibam direitinho do que se trata cada conceito desse.
A qualidade de vida, ela tem íntima ligação com os aspectos socioeconômicos de determinada população e vai configurar a condição e o modo de vida dos sujeitos que integram essa sociedade. O modo de vida é como uma garantia das necessidades de subsistência do indivíduo, isso através da sua condição econômica e, em parte, também através das políticas públicas. Condições de vida são os determinantes político-organizacionais da sociedade como um todo. E aí são aqueles determinantes que vão estar relacionados a, por exemplo, saneamento, transporte, habitação, alimentação, a educação, os cuidados, a saúde e estilo de vida vai compor as ações que refletem as atitudes, os valores e as oportunidades na vida das pessoas. E aí deve ser considerado elementos que concorrem ao bem-estar pessoal, como o controle do estresse, a nutrição equilibrada, a atividade física regular, os cuidados preventivos com a saúde e o cultivo de relacionamentos sociais. A subjetividade ela vai estar dentro do estilo de vida, por exemplo. Bem, e aí a gente sabe, né, que adotar hábitos alimentares que respeitem as necessidades biológicas de regularidade de ingestão de nutrientes é um comportamento saudável, isso na sociedade contemporânea, por isso a gente deve preconizar, principalmente sobre os aspectos de prevenção e promoção da saúde, até mesmo porque a gente sabe que todas as pessoas elas precisam fazer uma ingestão de nutrientes adequada de forma que haja distribuição de, de uma quantidade de alimentos que sejam nutricionalmente adequados, isso em várias refeições ao longo do dia. Além disso, é importante respeitar as necessidades específicas de nutrientes para cada etapa da vida. E aí a gente considera as demandas por vitaminas, minerais, água, carboidratos, lipídios ou proteínas de acordo também com o estado físico, com o estado fisiológico, por exemplo, adolescentes, gestantes, atletas e também crianças, idosos. Cada etapa da vida requer uma demanda nutricional diferente. Além disso, a gente deve preconizar também as práticas de atividade física apropriada, a própria condição fisiológica também, e devem ser atividades físicas com mais regularidade, entendeu? Não é somente uma prática de atividade física que seja apropriada para sua condição fisiológica, o que ela pode fazer, mas também que tenha uma regularidade. Controlar o estresse físico e emocional, principalmente com técnicas específicas às expectativas e os objetivos de cada pessoa. Envolver-se em ações comunitárias, estabelecendo laços de apoio, convívio familiar e social também são atividades importantes que visam comportamentos saudáveis na sociedade. E dedicar-se ao lazer não sedentário, isso baseando em ações que envolvam atividades esportivas, hobby ou um trabalho voluntário, por exemplo. São ações que vão proporcionar comportamentos saudáveis na sociedade. E aí
vocês podem dizer, ah, professora, mas por que que eu preciso saber de tudo isso? Né? Principalmente porque você é um dos principais profissionais de saúde. A importância do profissional de educação física na saúde ela é tão importante quanto a do médico, do enfermeiro. Cada um tem sua importância. Por isso que a gente tem, inclusive, a inserção do profissional de educação física no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF. E aí eu quero discutir alguns aspectos para vocês, né? Até mesmo porque eu não sei se todos sabem, a respeito de saúde na família e NASF. A saúde da família, ela é uma estratégia prioritária para a expansão e consolidação da atenção primária à saúde. E ela é operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais, que são compostas por médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, auxiliar de enfermagem, enfim, tem uma equipe multiprofissional voltada para a atenção primária à saúde. E aí, com o objetivo de apoiar essa estratégia na rede de serviços e também ampliar a abrangência e o escopo das ações dessas equipes de saúde na família, foi criado o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, isso através da Portaria 154 de 24 de janeiro de 2008. E aí, desde então, desde dessa portaria, outros profissionais eles foram formalmente inseridos na atenção primária à saúde. E aí, dentre esses profissionais, foi inserido o profissional de educação física, justamente por conta dessa importância que esse profissional tem, principalmente voltada para a prevenção e para a promoção de saúde. Bem, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou enviar o material para o e-mail da turma. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Fiquem com Deus, se cuidem e não se esqueçam de se hidratar. Um beijo.